queridos, graça e paz a todos. No livro de Tito, o apóstolo Paulo deixa a tarefa de Tito em Creta, a partir do versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Então aqui o apóstolo Paulo estava falando que precisava ter presbítero em cada cidade. Ele instruiu a Tito isso. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Bom, marido de uma só mulher. Aqui muitos teólogos afirmam que naquela época existia poligamia. E aqui o apóstolo está se referindo justamente que eles estavam em Creta para que eles não se baseassem no costume daqueles povos pela poligamia. E que o presbítero tinha que dar exemplo, ser marido de uma só mulher. Mas também aqui cabe nós entendermos que marido de uma só mulher é a esposa da mocidade. Porque a gente pode ir lá para o livro de Levítico 21, no versículo 13 a 14 diz: o sumo sacerdote somente se casará com uma virgem. Não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. No caso, é a mulher que namora, mas já fez sexo, né? Sua esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã. Então, o sumo sacerdote não podia casar com viúva, nem com uma mulher divorciada. E ainda por cima, a mulher tinha que ser virgem. Não podia ser uma esposa, e a mulher tinha que ser do próprio clã. Exemplo, a tribo de Benjamim. Ele casar com a mulher somente da tribo de Benjamim. Mas o sumo sacerdote era daqui, era da Levi. Então ele teria que se casar com a mulher da tribo de Levi. Então voltando lá para Tito. Marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se, preste atenção que o presbítero tem que fazer, apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira como ela foi ensinada, e não deturpando como a gente vê hoje em dia, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Amados, isso aqui é muito sério. Mais claro que isso não existe. E apegue-se firmemente à mensagem fiel de maneira como foi ensinada. O pastor, o teólogo, ele tem que se apegar fielmente à palavra como ela foi ensinada. Como hoje os pastores estão pregando a palavra? Não. Deus odeia o divórcio, mas existem exceções, cada caso é um caso. Você foi largada, irmã, o seu marido te adulterou, quebrou a aliança, você pode se casar com outro. Mas pastor, mas Deus não falou que odeia o divórcio? Ele odeia, mas vocês vacilaram. Na igreja tem um monte de varão, Deus quer te ver feliz, case-se com outro. É assim. Assim estão deturpando a sã doutrina. Para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. É o ensinar o que é correto. E quando vem pessoas refutar o que se opõe a ela, chamam a gente de que estamos colocando julgo demasiado nas pessoas. Somos quase que apedrejados nos dias de hoje,
porque a gente fala da sã doutrina. E quando ele fala da sã doutrina, a gente pode se remeter lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Diz o seguinte: pois virá o tempo, o nosso tempo, em que não suportarão a sã doutrina, como estava escrito lá em Tito. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Juntarão mestres para si mesmos. Que para quê? Essa igreja aqui está pregando que eu não posso me casar novamente com meu marido, meu primeiro marido ainda vivo. Se eu me casar com outra pessoa, eu vou estar em adultério. Bom, mas naquela igreja tem um pastor excelente que ele fala que posso. Então, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo a coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Tem uma segunda aliança. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quais são os mitos que eles se voltam? Para aqueles pastores que pregam aquilo que eles querem ouvir. A mentira. Amados, não tem como a gente ser enganado. Não tem como. E para finalizar esse estudo, vamos lá voltar para o livro de Tito, no versículo 10 em diante. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente do grupo da circuncisão. Por quê? Porque ali estavam no meio deles pessoas que se diziam ser cristãs, mas ainda estavam com o costume os costumes judaicos, da lei. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Hoje em dia, ensinam que você pode se divorciar e casar com outro, que não é adultério, justamente porque eles querem seus dízimos, suas ofertas, tá? Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Como outrora eles estavam ensinando ali, não, vocês não podem, vocês têm que aceitar Cristo, mas também tem que seguir a lei, como se fosse por obras. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não dê atenção a lendas judaicas, é como eles estavam dando atenção, nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. A mesma coisa para a gente hoje em dia. Não dê ouvidos a mandamentos de homens, aqueles que dizem que se você foi traído, você pode se casar com outro porque houve o adultério. Isso é mentira, são falácias, são fake news, tá? Continuando aqui. Para os puros, todas as coisas são puras, e para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus. É o que acontece hoje em dia. Um monte de gente se diz cristã, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Amados, resumindo, aqui o apóstolo Paulo estava falando para que Tito ensinasse como se deviam proceder, que tinha pessoas infiltradas ensinando que nós devemos crer em Cristo, mas também temos que fazer as obras da lei. E isso tudo era mentira. Eram mentiras no meio das pessoas. Eram insubordinados. E aquelas pessoas tinham que ser expulsas do meio deles. E mais, falando dessa doutrina, apegue-se firmemente à mensagem que foi fiel, de maneira como foi ensinado. Nós temos que aprender, meus amados, como a mensagem enviada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus.
Hoje em dia ninguém respeita a palavra de Deus. Falam que as mulheres aprendam em silêncio nas igrejas. Aí vem as cristãs feministas dizendo que o apóstolo Paulo era machista. E mais, não existe pastorado feminino. E mais, o apóstolo Paulo falou, você quer se casar com uma outra pessoa? Pode? Pode. Mas é melhor que você fique viúva. Se seu marido falecer, aí sim você pode se casar com outro. Somente na morte do seu primeiro cônjuge. Mas não, se divorcia e se casa com outro. Querem dar ouvidos a mentirosos para os seus próprios deleites. Aí você vai ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os pastores de hoje e os teólogos que pregam as mentiras. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.